Hoje eu tenho a honra de receber, né, o nosso convidado de hoje, o professor e economista, formado pela Faculdade de Economia da Fundação Santo André, pesquisador e analista econômico e consultor de várias empresas do setor privado, atuou muitos anos na indústria e no comércio como economista e passou a fazer reflexões de extrema importância sobre as ciências econômicas do nosso país. Professor Ivan Cársticas está aqui conosco, né? Seja bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir hoje com algum conhecimento meu e desenvolver um pouco do meu aprendizado com vocês. Perfeito. Para a gente situar aqui por que o economista está aqui no programa de Sociologia, né? Tendo em vista os recentes e inesperados acontecimentos que ocorrem no mundo e em nosso país, acontecimentos estes que estão a incidir diretamente na economia e no custo de vida de nossa população, e sempre mantendo a nossa proposta de analisar e discutir problemas empáticos, né, que dizem respeito à vida das pessoas, esse programa de hoje ele será voltado à sociologia econômica, o que significa diretamente procurar entender como a economia influencia e até determina os padrões de comportamento dos indivíduos em sociedade. Esclarecemos desde já a distinção aqui, né, que vai ser mais bem explanada pelo professor Cársticas, entre doutrina e ciência, e no caso aqui no âmbito da economia, né? A ciência econômica, né, ela visa a explicação dos fenômenos econômicos, um postulado básico. Para isso, observa, analisa, levanta hipóteses e as verifica em confronto com os fatos. Doutrina econômica é um projeto de organização de sociedade, tal como seu autor a julga melhor. Essa doutrina suposta, ela conterá elementos da política econômica escolhida para realizar a organização desejada. Na doutrina, o autor fixa a priori o fim que espera atingir e, para elaborar a doutrina que se lhe ajusta, vai buscar seus argumentos nos mais variadas fontes da sociologia, da história, da política, da religião, da geografia e da economia. Numa doutrina, encontram-se ideias morais, posições filosóficas e políticas e atitudes psicológicas, bem como ainda subjacentes interesses individuais, interesses de classes ou de nações. A história não se faz sozinha. Ela é o resultado também de ideias dominantes. Obviamente, eu não sendo cientista econômico, eu vou rapidamente transferir para a autoridade do economista sobre esses diversos acontecimentos, né, que estão incidindo. Eu não tenho condições de falar em nome da ciência econômica, mas eu tenho condições, a partir da diferenciação entre ciência e doutrina, de perceber que há uma confusão dentro da sociologia econômica entre a economia considerada isoladamente e os diversos pontos de vista que os atores sociais julgam ser economia. Uma objeção prévia que eu pretendo desfazer aqui, né? Estava conversando antes com o professor Cársticas, assim, a economia seria a história se fôssemos fazer uma história das ciências econômicas aqui, seriam 25 séculos, né, professor, de história econômica, e nós não temos condições nem de tempo, e ele tem, eu não, de saber para isso. A nossa proposta é prover nossos telespectadores de informações úteis para que possam formularem seus próprios conceitos e suas interpretações. Portanto, nesse programa, trataremos mais de tentar dizer, talvez, o que a economia não é, do que propriamente dar uma definição ser exata e precisa. Dentro desse contexto, nós descartaremos a história das doutrinas econômicas, como eu falei, até porque nos falta esse tempo, né? E por isso eu também fiz a opção, em comum acordo com o professor Cársticas, de que, ainda que timidamente, pudéssemos discutir os efeitos da economia na nossa sociedade a partir do fenômeno da globalização. Isso fica mais fácil e mais didático para que nós acompanhemos o processo e tentamos entender a confusão que está disso, né? Pretendemos, com isso, lançar um pouco de luz para o entendimento de como a economia adquiriu um poder quase determinante na sociedade e no indivíduo. Bom,
Diante disso, né, e já para brindar aos nossos telespectadores, agradecer a nossa audiência, queria mandar também um forte abraço para um amigo que eu fiz, o Gabriel, que é nosso fã, assiste o nosso programa. Um forte abraço, Gabriel. Você também pode, por e-mail, para dar suas contribuições e reflexões. De antemão, professor Ivan, quando eu era jovem, eu vi um poema do Bertolt Brecht, que era um grande escritor e um grande poeta, mas bem à esquerda, né? Era do Partido Comunista Alemão, né? E acompanhou aquela sessão do nazismo e tudo. E ele tinha uma frase que era quase romanceada e idolatrada nos meus tempos sobre o analfabeto político, em que ele dizia que o pior analfabeto é o analfabeto político e por aí. E ele diz uma frase lá que diz que o analfabeto político é tão ignorante que se orgulha de não gostar de política. Aí prossegue o Bertolt Brecht, não sabendo ele que deriva daí o preço do pão, o preço do peixe. Exatamente. Né? Isto é, sinceramente, uma verdade absoluta. Assim, a política em si, eu queria que você fizesse uma discussão assim. E essa discussão aí parece que agora que se vê no mundo, os políticos conduzem as circunstâncias e a economia está atrelada. Onde começa e onde termina isso? Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, tá falando do teu celular aí, perto? Qual que é o meu celular aqui? Será que está saindo o teu som? Meu som não tá saindo aqui, não tinha som. É que travou aqui meu celular. Calma. Problemas da tecnologia que afetam a todos. Eu estou entrando aqui, carregando. Bom, existe uma diferença entre política econômica e economia política, tá? A política econômica são as ideias que os agentes econômicos têm do que seria o melhor para a economia, tá certo? Vamos ver isso lá na década de 60, o governo Juscelino Kubitschek se planejava construir ferrovias no Brasil, se planejava construir planos de metas, e essas metas não foram alcançadas, se construíram muitas rodovias. Quer dizer, o país ficou defasado em relação às ferrovias, em relação ao que era planejado, era o plano de metas. Isso é uma política econômica. Mas o que era economia política? Era muito mais interessante ao governo construir estradas para que pudesse andar os carros no Brasil. Quer dizer, o que o Juscelino Kubitschek conseguiu fazer? Trazer as montadoras para o Brasil. Foi durante o governo Juscelino Kubitschek que chegou Ford, Volkswagen, General Motors. Antes eram só importadores de carro. Isso, na verdade, o que veio para o Brasil já eram tecnologias que eles não estavam mais interessadas lá. Eram máquinas obsoletas. Vieram para o Brasil equipamentos que já eram ultrapassados nesses países. Tá? E a globalização hoje continua do mesmo jeito. Tá? Vou dar um exemplo que eu passei. Trabalhei numa empresa, em duas multinacionais, que tinham empresas na Índia, na Índia, essas duas multinacionais. Para se ter uma ideia, o custo de manutenção de uma talha, que na verdade é uma ponte rolante manual, era mais caro do que as pessoas transportando as barras de ferro na mão. Por quê? Então, o que acontecia? A mão de obra lá era muito barata. Então, o que as empresas faziam? Pegavam essas tecnologias que eles não tinham mais interesse em produzir e produziam nesses países. O planejamento industrial no Brasil, o planejamento de fábrica, é extremamente caótico. Por quê? Você pega um país como a Alemanha, outra empresa que eu trabalhei. Eles não têm variação de produção. Eles sabem que vão produzir
50, 60 milhões de unidades de um determinado produto durante o ano. E eles não vão ter variação de preço, de mix de produção, quer dizer, eu produto. Aqui no Brasil eu tenho que produzir produto X, A, B, C, D, E, F, Z, até o X. Lá não, ele produz produto A e B, só que tem escala econômica, tá? Então eles têm máquinas e equipamentos que facilitam essa produção, que fazem com que essa produção seja de maneira econômica e competitiva. Eles transferem para os países periféricos as produções que eles não querem mais fazer, o que não tem mais escala de produção. Você pega uma empresa no Brasil, ela tem que produzir vários itens que não tem mais competitividade no exterior. Professor, resta a esses países alguma outra opção a não ser aceitar isso? Sob o ponto de vista, se é a questão que aí a gente já entraria numa questão propriamente sociológica mesmo. Se é um problema de déficit tecnológico e educacional, né, e econômico, e tudo está entrelaçado e fica cada vez mais nítido pela sua fala, o que nós podemos aduzir daí seria há uma as pessoas ficam perplexas com a abundância de recursos do nosso país, sim, né? E com a desproporção entre o que poderia vir a ser, né? O Lord Southway falava da América do Sul como o continente maravilhoso e desperdiçado, né? Por meio de tantas revoltas, por tantas intrigas políticas, por tantos processos que impossibilitavam um desenvolvimento contínuo. Eu não acredito, né? Nunca acreditei numa teoria de que os homens fossem superiores uns aos outros. Então, há que ter algum problema aí que seja que, obviamente, talvez não seja só vontade política também, né? Assim, o político pode alguma coisa nesse sentido? Ou pode nada? Pode nada. O político ele não tem condição de influenciar uma decisão econômica, uma decisão de uma matriz, de uma multinacional. Tá? A matriz multinacional ela visa o lucro, ela quer maximizar o capital dela. O que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele capital dela que ela está obsoleto. Onde eu posso usar esse meu capital para não jogar fora, para não desperdiçar? Tá? Ela vai colocar nos países periféricos. Vai colocar na Índia. Aí, no caso da Índia, um aspecto social da Índia, ao contrário do Brasil, a Índia eles têm que eles chamam de dumping social, que é o quê? Eles não têm cargos sociais, eles não têm tanto a Índia, a China, não sei como está a China agora, mas a Índia eu sei que está muito acirrado isso. A população ela não tem uma proteção social como tem o Brasil, de benefícios sociais. O nosso custo da mão de obra, para você ter uma ideia, se um funcionário ganha R$1.000 de salário por mês, custa para a empresa R$ 1.675, que são 67,5% de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento. Quer dizer, é um valor agregado. Você vai para um país como a China, como a Índia, eles não têm esses encargos sociais, eles não têm férias, eles não têm 13º, eles não têm INSS. Professor, você falou aí, eu me lembrei de um amigo meu muito simpatizante da esquerda e numa roda de conversa, ele falando sobre comércio, né? Ele disse, eu não sei como na China, como é o Código de Defesa do Consumidor da China, né? E eu achei aquilo tão bacana, né? Tão ingênuo, né? Alguém na China reclamar de uma camisa, né? Ou de um Código de Direito de Defesa do Consumidor, essas coisas. Mas aí a gente já entra também nessa coisa. O povo, o senso comum, tem uma ideia de economia de que ela funcionaria por decreto, não é? Sim. Isso a gente eu vi. Pois é, José Sarney tentou fazer isso, não foi? Negócio de
fixar o preço? Só uma consideração em relação a preço, em relação aos países de... É impossível um país tentar controlar um preço. Quem faz preço é mercado, tá ok? Os países comunistas, eles achavam que era possível controlar os preços das coisas. E isso não é possível. Quem vai fazer preço é mercado. Quer dizer, no caso do Brasil, o que vai fazer? Hoje nós temos o preço da gasolina e está atrelado ao mercado internacional. E por que está atrelado ao mercado internacional? É isso que o povo brasileiro não entende. Por que é que a Petrobras, que é autossuficiente em petróleo, tem essa possibilidade de ficar... ter essa decisão em 2016, acredito, não foi? No conselho lá da administração da ex-presidente Dilma Rousseff, se decidiu isso. E isso não se previa a alta do dólar, desestabilização do dólar? Em relação ao preço da gasolina no Brasil, tem que ver também os custos de produção da Petrobras. Sim. Nós somos eficientes para produzir petróleo, tá? Nosso petróleo é um petróleo de maneira barata. Eu te garanto que um galão de gasolina nos Estados Unidos, em reais, ele é muito mais barato do que um litro de gasolina no Brasil. E eles são os maiores importadores. E os Estados Unidos é o maior importador de petróleo do mundo e também um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem as maiores reservas, eles né? Tem as maiores reservas, né? De petróleo do mundo. A Petrobras está relacionada ao mercado internacional porque agora ela é uma empresa internacional. Ela tem a parte corporativa dela. O que ela precisa fazer? Ela precisa se proteger no lucro. Mas a Petrobras, né, ao contrário que diz algumas linhas que o petróleo é nosso, isso para mim é uma grande mentira. O petróleo é um produto que tem que ser retirado, extraído da natureza. No caso do nosso petróleo, é todo tirado praticamente, eu acho que na maior parte dele é tirado do mar, né, das bacias petrolíferas. É o petróleo caro, né? O Brasil não tinha tecnologia para isso, para fazer essas plataformas. O Brasil começou a adquirir essa tecnologia com a Petrobras. As primeiras plataformas de petróleos importadas e desenvolvidas pela Petrobras foram importadas pela Inglaterra, foram desenvolvidas na Inglaterra. Foram desenvolvidas para trabalhar no Mar do Norte. Nada tinha a ver com a gente aqui. Para se ter uma ideia, uma plataforma de petróleo pequenininha, eu sei de uma empresa que eu trabalhei que custa 500 milhões de dólares. Poxa! Meio bilhão de dólares custa uma plataforma de petróleo pequena. Imagina essas grandes, né? Que tem uma séria sofisticação. Isso explica esse interesse do petróleo é nosso, né? Esse petróleo é nosso. Isso explica em muito. Tá ok. A Petrobras hoje ela não tem capacidade de refino, tá? Inclusive, aqui no Ceará teve um problema, que foi feita uma refinaria premium que ia ser aqui na região do Pecém, perto do porto do Pecém, que foi cancelada porque a Petrobras não tinha capital para investir nessa refinaria. Ela foi investir na refinaria lá em Pernambuco, na refinaria Abreu Lima, né? E nessa época eu trabalhava numa construtora que que fazia alguma parte da Abreu Lima, porque ele é tão grande que nenhuma construtora conseguiria fazer aquilo sozinha, quer dizer, era um consórcio de construtora, aquilo lá foi como se diz, terceirizado para várias construtoras, que ganhou concorrência, as empresas que ganharam a concorrência, e a Abreu Lima ela foi superfaturada. Né? A construção dela, ela foi um convênio junto com a Venezuela. E a Venezuela não colocou um centavo aqui no Brasil para construir a Abreu Lima, né? No governo Lula. Sim. Né? Foi no governo Lula. E foi construída aquele monstro, que é a maior refinaria do Brasil. Quer dizer, a Petrobras fala assim, não privatização hoje. E eu falo, por que se não privatiza? Mas fala assim, mas se privatizar, a gasolina vai aumentar. Não se sabe. Não se sabe a eficiência das empresas. As empresas vão ter que ser competitivas, entre outras. Vou voltar um pouco o tempo, vou voltar lá atrás.
A telefonia no Brasil era toda privatizada. Estatal. Era toda estatal. E uma fortuna, né? E uma fortuna. Se alugava telefone. Pessoas tinham... Era patrimônio. O telefone fazia parte do patrimônio. Hoje você vai em qualquer supermercado e compra um telefone. Tudo bem que a tecnologia evoluiu, mas a abertura de mercado para a telefonia no Brasil fez com que muitas pessoas tivessem acesso à telefonia. Eu acredito que tanto a estatização da Petrobras, da Eletrobras, vai permitir que outros agentes econômicos participem desse processo, tá? Não vai ter a competitividade no mercado internacional é muito grande. Você tem empresas, você tem capital árabe interessado em construir refinaria no Brasil, fazer o refino do petróleo. Uma outra coisa, o petróleo brasileiro, pelo que eu sei, necessariamente não consegue ser 100% refinado. Nós temos que ter uma parte de petróleo importado. Por quê? O petróleo brasileiro é um óleo muito grosso. E a refinaria ele precisa ser misturado com outro tipo de petróleo para fazer o craqueamento, que é o refino do petróleo aqui no Brasil. Então, nós nunca vamos deixar também de ser essa história que o Brasil é autossuficiente de petróleo. Ele é autossuficiente de petróleo, produz milhões de barris de petróleo com a capacidade nossa. Nosso petróleo, nós vamos ter que continuar em petróleo para ter a capacidade de refino desse petróleo. Tá? Em relação a isso, nós temos uma carga tributária sobre o combustível alta demais, tá? São vários impostos que incidem, são não só da União, mas... Você tem União, estados e municípios incidindo impostos sobre o combustível. E esses agentes econômicos... Uma coisa que eu aprendi, assim, tendo a capacidade de se tributar, não se volta atrás. Uma vez iniciada, conseguiu tributar o IPI, por exemplo. Uma vez conseguida implantar o IPI no Brasil, nunca mais o governo vai tirar o IPI. O único imposto que eu vi nesse país a cair fora foi a CPMF. Mas foi mais por interesse de político, porque estava conseguindo rastrear, a CPMF conseguia rastrear as grandes movimentações financeiras feitas de maneira ilegal, do que efetivamente tributar. Tá? Mas por isso que ela foi embora. Mas ainda voltando à questão das privatizações, eu acredito que se conseguir colocar mais agentes e privatizar a Petrobras, ou permitir que mais agentes econômicos entrem no Brasil, teremos mais investimento no Brasil, aí sim seremos autossuficientes. A competição faz com que o preço caia. Isso é verdade. Tá? Uma outra coisa interessante no Brasil... É isso que eu sempre... Professor, me permite, é isso que eu sempre me pergunto, essa questão do monopólio. Né? Assim, se eu tenho a exclusividade da prospecção e da venda. E ainda... E do refino. E da distribuição. E ainda tenho... E sou eu ainda também que regulo o preço. E acaba você tentando regular o preço, né? É isso que as pessoas não conseguem entender. Né? Quer dizer, a Petrobras é mais uma fonte de poder do que efetivamente uma empresa pública. Tá? Existem interesses mais políticos dentro da Petrobras do que efetivamente interesses técnicos. Quando se fala, por exemplo, assim, não, o petróleo é nosso, ou a Petrobras é nossa, a Petrobras é a maior empresa brasileira hoje. Mas nós não vamos deixar de ter menos empregos no Brasil. O fato da Petrobras deixar de ser brasileira não vai deixar que o petróleo saia do Brasil. O consumo está aí. Existe um mercado consumidor de combustível no Brasil. E esse mercado cada vez está maior. Né? O Brasil, eu lembro que eu trabalhei na indústria automobilística, produzia 300 mil carros por ano. Era um absurdo. Hoje produz mais de 1 milhão de carros por ano.
É uma coisa assim fora do comum. A abertura de mercado foi no governo Collor, quando o Collor permitiu que outras montadoras pudessem vir no Brasil, aumentou a concorrência no Brasil. E as que estavam tiveram que melhorar a qualidade dos automóveis. Tiveram que controlar. E teve recentemente a Ford, que não conseguiu mais competir no mercado, saiu do mercado. Ela fechou as unidades brasileiras. Ela vivia de subsídio fiscal para poder produzir carros na Bahia e no ABC Paulista. Né? Ela fabricava caminhões em São Paulo, em São Bernardo do Campo, fabricava automóveis e transferiu parte para a produção para a Bahia. Na hora que ela não conseguiu mais competir com os concorrentes, ela fechou a fábrica. Mas tem muita gente interessada em produzir carro no Brasil, certo? Tentou-se implantar tecnologia no Brasil de outras empresas. Por exemplo, a Mercedes veio para o Brasil para produzir carros, não tinha... Só conseguiu caminhões. Não conseguiu. Não conseguiu, só conseguiu fazer caminhões. A própria Toyota, no começo, só fazia uma espécie de caminhão, né? A Toyota, no caso, a história da Toyota eu conheço. A Toyota, que fabrica os carros em São Bernardo do Campo, é uma empresa do familiar da Toyota, mas ela não tem nada a ver com a Toyota mundial. Tá? Uhum. Né? Fabrica aquele Toyota Bandeirantes. Isso, era. Antigo. E eu sempre acredito que a abertura de mercado, a permissão de fazer com que mais empresas entrem no Brasil seria melhor para o Brasil. Né? Agora, a própria privatização da Petrobras passa por um processo burocrático que tem até autorização do Congresso Nacional. Tem que passar pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, Câmara dos Deputados, pelo Senado, para ver a venda das ações, para perder o controle acionário. Né? Aí você coloca pessoas lá que são pessoas de interesse econômico, que são pessoas de interesse mais político do que econômico. Duvido que numa empresa privada, as administrações elas são muito enxutas, elas são muito enxugadas, não existe pessoa sobrando. Eu trabalhei em empresas no ABC Paulista que são empresas extremamente enxutas. A produção caiu, manda embora, não fica com gente lá dentro. A produção aumentou, contrata. E é assim que funciona. Existe a mão de obra. Né? Infelizmente, por exemplo, existe crise no Brasil. Existe crise de produção. Está produzindo muito carro. Porque não existe venda. Mas as vendas caíram, reduz a mão de obra. Diminui o parque industrial, você não consegue diminuir. Você não consegue vender máquina. A máquina vai continuar lá. Mas você consegue, por exemplo, reduzir os custos de produção. Professor, estamos chegando aqui no final do primeiro bloco, né? E tivemos aí essa primeira aula aí com o professor Cástigas, professor Ivan Cástigas, e em seguida nós retornamos e eu queria conversar sobre uma questão simples, que é o ponto que você tocou. O que é isso que as pessoas tanto falam que poderia ser a possibilidade, né, do empreendedorismo, né? Ou seja, por que o governo atrapalha tanto a vida das pessoas do ponto de vista econômico? Né? Assim, cada vez mais, às vezes eu vejo que essa estatolatria, essa posição do Estado paternal, do bem-estar social, ou seja, aquele que tem os tentáculos em todos os pontos da sociedade, ele atende a uma função que é de controle. Assim, se você tem alguém que está na absoluta dependência do Estado, é muito simples de manobrá-lo. Né? Assim, econômica, se você quiser impor o seu poder sobre um indivíduo, uma das formas de coerção
é econômica, é tirar-lhe o poder de propriedade. Tirar-lhe a propriedade é tirar-lhe liberdade absoluta, né? Inclusive, tem uma encíclica muito bonita, 40º ano, não me lembro o Papa, acho que foi. Não vou cometer a injustiça, não me lembro, peço perdão, depois eu posso trazer isso, em que ela se posiciona contra o socialismo nesse aspecto da ausência de possibilidade de ter a propriedade. Isso tira a liberdade de um homem. Tira a motivação da pessoa. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa nossa questão de por que as coisas do Brasil são tão entravadas, essa burocracia que... certas coisas que são da ordem do absurdo. Não? Amigos que ficaram 4, 5 pleitos sem votar, não é? E pagaram R$5 e, ao mesmo tempo, uma lanterna quebrada de um automóvel, R$200. Né? O que, sim, isso parece, às vezes... Quando eu digo aqui várias vezes, né, com todos os convidados, que algumas coisas no Brasil, quando eu assisto e ouço, me causam perplexidade, porque parece que é conversa de loucos, entre loucos, né? O voto é obrigatório. E a multa é bem rapidinha, porque convém aos políticos que tenha muita gente votando, não é? Mas, ao mesmo tempo, um farol queimado é um objetivo de coisa. Só lembrando também que, quando o carro foi idealizado, era só um farol atrás, não é? Aquele segundo farol é a substituição do que queimou, né? Então, assim, a tecnologia vai aumentando para explorar mesmo as pessoas, mas, assim, no fim das contas, o Estado, no Brasil, ainda é o maior violador de direitos, tanto humanos e sociais, e econômicos, pode-se dizer, então, assim, né? Porque o poder de iniciativa privada de crescer, de ter o seu próprio emprego, ter seu próprio... O sonho do brasileiro é um concurso público. Sim. Isso é assim. Então, assim, nós estamos entrando num país que as pessoas não têm sequer a possibilidade de terem a condição de traçarem a origem do seu dinheiro, né? Se você perguntar para o sujeito, ele não sabe. Ele não sabe em qual classe social ele está, porque ele não sabe a origem do dinheiro dele. Ele não sabe se ele está na burocracia, se ele está no proletariado, porque vem de sua força de trabalho, nem existe mais essa coisa, mas digamos que ou se ele está na classe média porque alguém investiu nele e ele agora é o produto disso, né? Alguém pagou lá a faculdade dele, alguém investiu nele. Essas pessoas não têm. E esse sonho do brasileiro de passar num concurso público, ser burocrata. E aí, eu me lembro que teve uma iniciativa, acho que do presidente General Figueiredo, com o Hélio Beltrão, não era? Ministério da Desburocratização. Não aconteceu nada, né? Piorou. E aí eu queria que você falasse isso, por que o brasileiro tem essa insegurança? É cultural isso também? Essa dependência do Estado e A economia brasileira, ela depende muito do Estado, né? A construção civil pesada no Brasil, os investimentos em construção civil pesada, que é a construção de estradas, viadutos, gasodutos, oleodutos, aeroportos, portos, toda essa infraestrutura depende 100% do governo. Não existe uma iniciativa privada no Brasil que vá querer investir nisso. Tá? Aí eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vou lá para os Estados Unidos do pós-crise de 1929. Aí o que aconteceu? A Bolsa quebrou, o mercado era um mercado totalmente liberal, aí o país precisava se reconstruir. Aí houve, né, na teoria econômica de Keynes, John Maynard Keynes, que falou o seguinte: o Estado deve ir aonde o poder público, aonde a iniciativa privada não pode ir. Foi o que aconteceu. E o que aconteceu com o que foi o New Deal, assim me fala a memória. do Roosevelt. Né? Isso. Foi feito um processo de quê? De investimento na economia para que a economia se reaquecesse e voltasse a produzir.
Só que o governo norte-americano, depois que a economia se reaqueceu e voltou, ele saiu fora da economia, né? Nos Estados Unidos, existem empresas que são donas de usinas nucleares. Elas têm usina nuclear dela. Ela tem geradores elétricos dela. Tá? Não é controlado por uma estatal. Elas têm as redes de distribuição dela. E não por menos não fica faltando energia elétrica lá. Tá? Aqui no Brasil foi feita a mesma coisa. O Estado vai entrar aonde a iniciativa privada não quer. Só que o Estado entrou e não quis sair mais. Ele quis ficar lá. Ele quis continuar sendo empresa pública. Né? Acontece que, aí vem o sonho. A vontade do brasileiro em ser funcionário público, dentro daquilo que você colocou, é mais uma necessidade de ter uma estabilidade no emprego do que ir para a iniciativa privada. A iniciativa privada ela é muito competitiva. Né? Hoje você está empregado, amanhã você não está. Existe. Eu, por exemplo, trabalhei em empresas. Eu trabalhei numa empresa, era uma empresa que faturava 2 bilhões de dólares por ano, uma multinacional norte-americana. De um dia por outro, as ações dela caíram no mercado americano. As ações caíram, só que as ações dela não eram pulverizadas. Aí chegou uma outra grande empresa americana do mesmo setor e comprou várias ações dessa empresa e tomou o controle da empresa. Quer dizer, ela foi feita uma aquisição. Do dia para a noite você perde emprego. Isso não é só aqui no Brasil, não. Certo? Nos grandes países existe isso. As grandes corporações fazem fusões. Né? Vamos ver, a Mercedes-Benz, há uns anos atrás, ela fez uma fusão com a Chrysler. Era Chrysler e Mercedes-Benz. Não sei como está agora, se é só Mercedes-Benz. Né? Que na Alemanha é Daimler. É Daimler-Benz. Mercedes era o nome da esposa dele, né? E ele fez o carro em homenagem ao. Tá. Então, no mundo globalizado, essas fusões são constantes. Quanto que vale o seu negócio? O meu negócio vale 10 bilhões de dólares. O meu vale 9 bilhões de dólares. Vamos juntar os dois negócios e fazer uma sinergia. Essa sinergia necessariamente vai ter o quê? Redução de custos de produção, aumento de capacidade de capacidade produtiva e desemprego. Não desemprego, mas maximização da mão de obra. A mão de obra vai ser maximizada nessas empresas. A intenção dessas grandes fusões são essas, tá? E é muito comum fazer isso no mercado internacional. Cada vez é mais comum. Isso é um aspecto da globalização. Tá? As empresas elas vão se fundindo. No Brasil, nós tivemos a TAM se fundindo com a Lanchile, que é a Latam agora, né? Que foi feito? Foi feito um processo de quê? Hoje ela é a 10ª maior empresa aérea do mundo. Ela passou a ser uma empresa mais competitiva, porque houve escala, economia de escala, no processo de venda de serviços dela. E isso que as empresas procuram no mercado internacional. Agora, aqui no Brasil, as pessoas parecem que têm medo disso. Eu lembro que do dia para a noite, eu estava numa empresa, no outro dia seguinte, olha, você não está mais nessa empresa. Você daqui 30 dias vai ser demitido. E foi o que aconteceu. De 30 dias, todo mundo, olha, agora vai ser essa multinacional que é dona de vocês. Não seria o caso... E a outra empresa veio, a empresa que controlou assumiu a empresa, e todo mundo foi embora. Nem por causa disso eu fiquei desesperado. No outro dia, logo depois, se eu estou bem capacitado para o mercado de trabalho, eu vou para o mercado de trabalho e arranjo emprego em outra empresa. Não seria o caso, nesse ponto... Eu li há alguns anos, não me lembro, sobre o monopólio econômico, as grandes empresas e tudo. E o autor da tese dizia que não é interessante para eles concorrência alguma. Quer dizer, foi interessante o capitalismo, interessante para que eles chegassem no topo,
Agora, quando eles perceberam isso, esse fenômeno que você faz menção, de fusão, de perda de ação, do That's Life, ou que está em cima ou está embaixo, eles viram que era melhor se dinastizarem e manterem as coisas. Então, assim, vem muita lei protecionista, vem muita coisa que impede ao empreendedor que está começando realmente ter fôlego para atingir esse pessoal, o que antes era possível, né? Você via, quer dizer, tudo bem, você pode dizer que a renda é concentrada, né? Tem 1% que a riqueza do mundo está em 2, 3% de pessoas. Mas ninguém atenta ao fato de que não são os mesmos 2%. Eles mudam de dono, né? Então, assim, para quem chegou nesses 2%, é interessante que não haja mais essas mudanças. E isso provoca efeitos na política, em leis protecionistas, em todo entrave burocrático, né? Porque foi visto que chegar talvez não fosse tão difícil, mas permanecer era mais. E eu queria que você falasse sobre isso. E também, né, nessa última parte da nossa conversa, explicasse para o povo, para as pessoas de casa e tudo, essa questão que me parece mais, perdoe-me a minha ignorância, parece mais um componente da ganância humana, não é o sujeito a aumentar um pão francês no Nordeste porque está tendo uma guerra na Ucrânia, que é a quarta produtora de grãos de trigo no mundo. Eu queria que você comentasse, professor Ivan Cássicas, o que é que nós aqui temos a ver com a crise com a guerra, porque é com esta guerra. Nós conversamos aqui já nesse programa sobre a guerra, mas não só do ponto de vista econômico, conversamos sobre as questões jurídicas e direito da guerra com o doutor Marcelo Henrique, né? Esse programa foi muito interessante. Mas aí é que vem essa pergunta, né? Assim, essa disparada de preços de antecipação. Né? Antecipação. O sujeito, porque... Mas ninguém falou nada disso, não estou vendo resultados práticos. O Brasil não houve interrupção de fornecimento de grãos, não houve interrupção de fornecimento dos... Não se avaliaram nem os estoques? Exatamente. Então, o sujeito vai lá e aumenta o preço. Quer dizer, as commodities no mundo, né? O que são as commodities? Você pode explicar para a gente, professor? Commodities são bens de consumo de alta procura. Certo? De grande giro comercial. É uma commodity. Ele tem um giro muito alto. Por exemplo, você pega o trigo, a soja, o petróleo. São produtos de grande interesse internacional. E esses produtos, eles são controlados por bolsas de valor, por bolsas de mercadorias. Tá? As bolsas de mercadorias são centro de apostas. Eles apostam no mercado. Vai faltar trigo. Mas antes que falte o trigo no Brasil, já se especula um aumento do trigo, que um trigo que ainda vai ser, se sabe se vai chegar aqui ou não, se vai ser plantado ou não. Quer dizer, estipula-se que a guerra na Ucrânia vai fazer com que diminua a oferta de trigo no mundo. Tá certo. A maior parte do trigo brasileiro é trigo argentino. O Brasil não produz trigo suficiente. Também andei acompanhando que houve interesse muito grande com a guerra da Ucrânia em se produzir trigo no Brasil. Quer dizer, houve maior interesse em aumentar a produtividade de trigo no Brasil do que existia antes. Quer dizer, só que o mercado internacional se antecipa isso. O que ele vai fazer? Não, vai faltar trigo. Então, vou apostar no mercado que o trigo vai ficar em alta, vai ficar em falta no mundo. Então, eu vou comprar um trigo mais caro. Mesma coisa o petróleo. O barril do petróleo chegou a $100. O preço do barril do petróleo. Estão apostando que vai faltar petróleo no mundo, né? Que a Rússia é uma grande produtora mundial de petróleo, né? E gás para a Europa. Mas se aposta no mercado antes do que ele aconteça, na verdade. Né? É um mercado especulativo.
Vou voltar em mercado de capitais. Para se ter uma ideia, quando eu vi uma palestra de um professor era um professor da Bolsa de Valores de São Paulo. Ele dava aula para analistas de mercado de capitais de São Paulo. Ele falava de que 1 em cada 5 pessoas que conhecem profundamente mercado de capitais ganha dinheiro com o mercado de capitais. 1 em cada 5 pessoas que conhecem profundamente. Quer dizer, muitas pessoas saem por aí apostando em bolsa de valores sem saber o que é. Apostando em índices econômicos. Existe na bolsa de valores, eu aposto no índice, quando que a bolsa de valores vai dar de índice hoje. Eu não tenho lastro nenhum nisso. Eu não tenho nenhuma ação no mercado, nenhum capital, nenhuma ação no mercado que mostre que tem uma empresa atrás disso. É um jogo de aposta, tá? Então, esse jogo da aposta é um jogo especulativo. Se especula. Vai aumentar o trigo, aumenta o trigo. Vai baixar o trigo, vai baixar o trigo. Vai baixar o petróleo. Mas, na verdade, grandes interesses especulativos para as pessoas tentarem ganhar dinheiro no curto prazo. Certo. E a cadeia toda de produção? Digamos que que podemos tratar aqui como uma asserção verdadeira de que a guerra na Ucrânia provocou um desarranjo no sistema econômico e incidiu diretamente sobre o valor do trigo. Tratemos isso como uma evidência. Isso é uma coisa. A incidência no preço dos produtos derivados do trigo é outra. Mas por que chegou tão rápido? A pergunta é essa. Por que chegou tão rápido no Brasil? Isso que eu quero saber. O pão que já estava feito... Quer dizer, se faz preço, o preço de mercado, ele é feito a nível de preço de reposição, tá? Ele não é feito a preço de custo daquilo que eu tenho no meu estoque. Eu vou comprar trigo. Eu tenho o trigo, eu tenho estoque, eu tenho trigo que eu comprei um exemplo, R$10 ou R$100 a saca de trigo. Tá? Essa saca vai para R$110. Eu já vou começar a vender o meu pão a R$110, pensando que eu vou ter que comprar o trigo a R$110. Mas eu não considerei os meus estoques que estavam a R$100. Isso aconteceu muito quando o Brasil vivia com inflação, na década de 80. Né? As empresas, elas vendiam, elas faziam, e eu trabalhei no preço de análise de reposição, elas vendiam a custo de reposição. Os custos de produção dela eram calculados já pensando o quanto de inflação ia existir no mês seguinte. Você falou aí nos anos 80, eu me lembro que eu tinha um tio que fazia aplicações no mercado financeiro e toda sexta-feira ele ficava esperando aquele overnight. Qual overnight? Aí anotava e saía numa felicidade para ir comemorar no bar, né, e tudo. E eu lembro que aí em seguida veio o Collor e fez aquele confisco de poupança, não sei. Confiscou o dinheiro dos bancos. Esse meu tio, ele ficou com a cabeça branca em 24 horas, meu Deus. E eu não entendia, né? Meu Deus, por que se preocupa tanto? Né? Assim, não é raro, não é raro acontecer, inclusive, gente que tira a própria vida por falência, né? Mas, no fim ao cabo, Sr. Ivan, para nessas considerações aqui quase que finalizando, eu acho que ficou bem entendido que realmente a situação é complicada, né? Assim, para o povo, né? Assim, nós não sabemos. Então, nós não sabemos nem para quem nós trabalhamos, então, né? A maioria das vezes nós estamos trabalhando para o governo, né? Na verdade, o governo ele não consegue controlar. Um grande erro da economia, foi da economia socialista, da economia comunista, é achar que ela podia controlar o mercado. Foi um grande erro, né? E aqui no Brasil, é o nosso grande erro, achar que nós podemos controlar o mercado. Eu acredito, no caso, né, que o processo de abertura da economia brasileira, maior abertura da economia brasileira ainda, vai reduzir nossos custos de produção.
Isso eu tenho certeza disso. Tá. Mas o agente comum, a população brasileira, ela não tem ideia que isso não é controlada por ela. Sim. Não é controlada por ela. É controlada por um mercado altamente especulativo, tá? Que muita gente tenta repor as perdas antes que ela aconteça. Quer dizer, eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder meu capital. O que eu vou fazer? Eu vou repor no preço, eu vou apostar no preço mais alto do mercado. Tá? Mas não se pensa em produtos substitutivos para isso também. Estamos falando só do caso do pão, mas isso pode influenciar em toda a cadeia produtiva. E isso, professor Ivan Castro, e isso como arma política para o demagogo, para alguém que se apresente como uma mistura de Perón, de Getúlio, ou sei lá o quê, de monopolista, de protecionismo de mercado, que diga que no meu governo o preço era esse, no outro... Tudo. Quer dizer, isso é para se cumprir essa ideia, porque o povo ainda tem, eu insisto nisso, porque eu acho que isso, durante muitos anos eu acreditei nisso. Né? Eu comecei nosso programa citando o Bertolt Brecht, que bom, era marxista, mas não era um Zé Ninguém, era um grande sujeito. Quer dizer, a percepção que as pessoas têm é de que o político pode tudo e que isso é apenas um problema de perversos que querem sugar o sangue do povo brasileiro e aí é que eu quero que as pessoas, que o senhor situe. Que o senhor situe aonde nós podemos traçar um limite de onde começa e onde termina o poder de intervenção do Estado e de que as pessoas tenham que entender que a economia talvez ande por si mesma. Ou que aí é um outro problema, que é como nós nos constituímos como nação e como povo, sempre à luz do Estado onipotente, provedor, não é? Assim, o meu direito, não é? O meu direito, a minha garantia, né? E esse espírito de emancipação que falta às vezes, mas que eu também entendo, por um outro lado, ser uma coisa dúplice, porque eu entendo as dificuldades que estão postas para o cidadão médio que quer atuar na iniciativa privada e trilhar um outro caminho, construir uma outra possibilidade desse sistema econômico que nós temos, que é horrível. Né? Nós temos, você falou muito na produção de carros, quer dizer, carro é bitributação, né? Não, então, carro... se você compra um e dá outro, deixa dois, você compra dois, deixa um na loja e leva um para casa, deixa um para o governo, que é absurdo quando você me disse isso. Eu fiquei escandalizado com o negócio desse. Vou dar um exemplo da época que eu trabalhei na indústria automobilística, né? Quanto custa um carro desse? No custo de produção de um carro desse, de um Gol custa R$7.000. Olha aí, pessoal. O custo de produção, o custo, o produto acabado, né? As montadoras, elas controlam muito a produção dela, tá? E as montadoras, elas começaram a fazer um processo de terceirização da produção. Mas esse preço que vai para 60 mil, digamos, um carro desse, não sei, é culpa de quem? Quem é que está atuando aí? Quem é que está oferecendo? Vai uma série de custos indiretos, vai desde lucro, de promoção, de desenvolvimento do produto, de desenvolvimento do produto, de marketing do produto, que custa muito caro para você vender um carro. Tá? Tributação, né? Nós pagamos IPI, ICMS, PIS, COFINS, que aí já tem uma parte de tributação. Você tem mais todos os encargos sociais sobre a folha de pagamento, que é em torno de 67,5%. Quer dizer, você tem toda uma parte de tributo, né? O preço do carro acabado, ele é baixo,
Mas quando você começa a colocar todos os tributos nele, que para chegar lá na frente, ele fica caro. Agora, as montadoras, elas controlam muito bem os custos de produção dela. Aqui no Brasil, por exemplo, as indústrias de autopeça, elas não ganham dinheiro vendendo para a montadora. Né? Elas ganham dinheiro vendendo peças de reposição, peças para carro que quebram peça de reposição, que tem carros que quebram para conserto do carro. Sim, claro. Né? E a montadora, para você ter uma ideia, a montadora não tem interesse mais em fabricar e montar um sistema de suspensão. Antigamente ela montava, hoje não. Hoje o sistema de suspensão já vem pronto para a montadora e o sistemista, ele é responsável para colocar o sistema de suspensão no carro e ele só recebe o dinheiro da suspensão que ele colocou após o carro acabado. Isso também é outra... Isso é para reduzir os estoques. Imagina uma Volkswagen dos anos 70. Ela tinha que ter estoque de peça para tudo quanto é lado. Hoje não. Hoje existe, o estoque de peças de peças é mínimo. A produção ela já é programada para entregar a peça no horário certo. Você tem que estar com o seu caminhão na porta da fábrica com as peças para entregar na linha de produção e ter a garantia assegurada. Quer dizer, eu sou responsável, eu que sou o fabricante de autopeças, eu sou responsável pela peça que vai no carro. Eu que sou o responsável por aquilo. Não é uma divisão social do trabalho, né? Mas espalha tudo ali, espraia tudo. A responsabilidade não é mais da montadora. Ela terceirizou, ela está terceirizando tudo isso. É isso que eu queria para a gente encerrar, que o professor Ivan comentasse, o seguinte. Eu tenho vergonha de dizer que eu já estou com 50 anos. Eu vi muita coisa por aí, e eu me lembro de ver que, quando criança, eu vi distribuição de leite na casa da minha avó, vi muito. O sujeito com o burrinho dele, a carroça, com aquela latinha, daquele jeito bem idílico, bem romântico, bem belo. Eu vi isso. Aí você pega, hoje, esse leite, ele continua sendo extraído, obviamente, da vaca. Mas aí ele passa por todo um processo, vai um caminhão lá pegar esse leite, leva para uma pasteurização, aí vai para uma embalagem, vai para uma distribuição no supermercado. Então, é o seguinte, tem vantagens nisso, empregou muita gente e tudo, não é? E tudo. Mas as coisas eram mais diretas assim, né? Esse espírito de iniciativa que antes havia do próprio leiteiro e tudo, né? A possibilidade de alguém atuar nessa maneira, na informalidade, assim, eu vejo muito, e você também, assim, quando nós andamos, nós vemos como a capacidade criativa do brasileiro, né? Assim, tem gente que fala mal desse negócio do jeitinho brasileiro. Eu acho que há uma má compreensão disso, né? O jeitinho brasileiro dos políticos é uma coisa, né? O jeitinho brasileiro do povo, a maleabilidade e a capacidade de se adaptar é fantástico, né? É fantástico. Um sueco provavelmente não sobreviveria nas circunstâncias que nós estamos postos, né? Nenhum alemão. Por que é que o povo está perdendo essa iniciativa? Você falou que da questão isso é um processo de industrialização, né? É um processo de urbanização mesmo, né? Não existe mais a possibilidade de um leiteiro vir entregar seu produto in natura, a não ser os produtos de alta como é que se diz? Estraga rápido. Peraí. In natura? Não. Perecível. Perecividade. Pronto, perecividade. Certo. Os produtos de alta perecividade, aí você tem os pequenos produtores entregando nos supermercados isso. O alface, o tomate.
Até isso tem que ser rápido, porque o produto é perecível. Tá? Mesmo assim, existe hoje grandes centros de distribuição, que são os CEASAs, que recebem grandes produtores, e esses produtos têm que chegar rápido ao mercado. Tá certo? Por exemplo, o alface ainda consegue fazer isso. Mas se a tecnologia se conseguiu colocar o leite na caixinha, o leite dura 60, 90 dias, até mais, dentro de uma caixinha. Então, hoje não precisa mais do leiteiro. Nesse exemplo que você deu. Uhum. Tá ok? Uhum. Tá? O extrato de tomate. Antigamente existia somente uma marca de extrato de tomate. Né? Hoje em dia existem várias marcas de extrato de tomate. Quer dizer, o tomate antigamente só era in natura. Hoje não. Hoje você consegue comprar o extrato que fica em meses numa embalagem e é o processo de conservação através de conservantes, processo químico, industrialização dele. Quer dizer, todo esse processo de produção artesanal que existia antes, ele foi acabando. Ele foi tendo escala. Né? A produção agrícola brasileira, até para consumo perecível, ele tem escala também hoje. Existem grandes produtores de produtos agrícolas que trazem rapidamente o produto para a cidade. Né? Mas não existe mais o pequeno produtor. O pequeno produtor ele fica mais a consumo nas cooperativas, familiar. Né? Fica mais consumo familiar. A outra coisa, professor Ivan, para a gente encerrar, essas previsões econômicas, ora alarmistas, ora otimistas. Eu conversava antes com você sobre justamente a teoria do Malthus, não é? Que o mundo a população ia crescer tanto que ia faltar alimento, né? Assim, eu sei que tem gente que passa fome no mundo. Sim. Mas não é por falta de alimento, né? Aliás, o mundo produz mais alimentos do que seria necessário para alimentar 7 bilhões de pessoas. É muito mais a produção, né? Eu sei que a fome é um fenômeno, digamos, uma tragédia, mas dentro dos fenômenos econômicos. Mas não pelas razões que o Malthus falou. E aí é o seguinte, que alarmismo era esse? Que previsões são essas que não se realizam? Então, o sujeito disse que o mundo ia acabar, não era uma coisa assim que ia ter uma luta de sobrevivência terrível? Enfim, queria que você comentasse isso. E apenas para ilustrar para os nossos telespectadores que nem sempre nós devemos nos guiar pelo que os economistas dizem, né? Nem sempre eles são os portadores. Não, em relação nós fizemos o capitalismo financeiro, né? Uhum. E eu vejo muitos esses analistas econômicos falando na televisão. Eu vou falar algumas coisas sobre endividamento brasileiro. O brasileiro está endividado. Vou falar algumas coisas agora e vou chegar no mal. Pois não. Tá, o brasileiro está endividado. A pergunta eu falo, o brasileiro está endividado ou está sobrando dinheiro no mercado para emprestar dinheiro para as pessoas? Alguém. Né? Deve estar sobrando dinheiro. Senão as pessoas não iam atrás do crédito. Está tudo indo atrás do crédito porque tem dinheiro no mercado para as pessoas buscarem esse dinheiro. E os bancos cada vez mais estão emprestando mais dinheiro. As pessoas financiam, refinanciam, renegociam dívidas e continuam emprestando dinheiro. Quer dizer, existe muito dinheiro sobrando no mercado que os bancos precisam emprestar para poder sobreviver. E as taxas de juros no Brasil não são baixas, são caras. E os bancos, eles não perdem dinheiro, ganham, né? Raramente, faz muito tempo que eu não vejo falar em um banco quebrar. Né? Na década de 80, até tivemos alguns casos de banco quebrando. Existem fusões de bancos, mas banco quebrar, não. Acho que o último caso que eu lembro de banco quebrando no Brasil, acho que foi o Banco Santos, que houve um empresário que gastava muito, não sei o que lá, e fez outros investimentos que não no próprio banco dele. Não era um banco pequeno. Tá? Isso é uma coisa. E esses analistas financeiros que eu fico ouvindo, eles falam aquilo que o mercado financeiro está interessado em vender.
Dinheiro. Tá? O mercado financeiro vende dinheiro. Não, o dólar subiu, o dólar caiu, o dólar subiu, o dólar caiu. É um mercado especulativo. Quer dizer, não, porque a situação na situação da Petrobras vai influenciar não sei o quê, as ações da Petrobras caiu, a Bolsa de Valores no Brasil, ela praticamente a Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil controla uma grande parte da movimentação financeira da Bolsa de Valores do Brasil. E eles acabam fazendo com que esses três papéis, vamos dizer assim, controlem o mercado de capitais. Né? Existe mais ou menos 200 ou 300 empresas que a cesta, na Bolsa de Valores, na verdade, é uma cesta básica. A índice da Bolsa de Valores é uma cesta básica de ações de Bolsa de Valores que eles mudam a cada 3 meses. Quer dizer, esse índice o índice há 2 anos atrás não tem nada a ver com o índice agora, que a cesta básica, que são as empresas que compõem as ações, eles são modificados de tempo em tempo de acordo com o mercado. Tá ok? De acordo com a situação de cada empresa. Tá? E esses agentes econômicos vão falar o que o mercado financeiro quer. E o mercado financeiro quer o quê hoje? Emprestar dinheiro. Tá certo? Agora eu vou voltar ao que você falou do Malthus, né? E eu vou voltar em 1985 também. O Malthus falava que a população mundial ia crescer em progressão geométrica e a alimentação ia crescer em progressão aritmétrica. Ia chegar uma hora que não ia ter alimento para todo mundo. Mas ele não apostou numa coisa. Malthus nasceu em 1700 e alguma coisa, em 1700 e pouco na Inglaterra e morreu em 1800. Ele nasceu no início da Revolução Industrial. E ele não acreditava que da capacidade produtiva poderia aumentar, né? Só humana. Só humana, né? O homem produziu durante 1000 anos, vamos ver assim, do ano 500 até do ano de 1200 até 1700, da mesma maneira, com o cavalo, com o arado, com o homem atrás do cavalo. Eles utilizavam tudo que era da natureza e de repente isso mudou, né? Houve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial modificou. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade. As pessoas começaram a ter necessidade de outro tipo de consumo, o tipo de produção aumentou. No caso da Inglaterra, foi mais ou menos o tecido, né? Que foi o grande precursor da Revolução Industrial. E vou falar uma coisa sobre o crescimento populacional também. Em 1985, eu lembro que as estimativas do IBGE, e eu lembro muito bem disso, que no ano 2000, a população brasileira seria de 220 milhões de pessoas. Projeções do IBGE de 1985. Tá? Hoje, nós estamos com 212, 213 milhões de pessoas, e a população brasileira vai deixar de crescer, era também projetada pelo IBGE em 2050. A partir de 2050, a população brasileira vai começar a diminuir. Essa população vai chegar em 250 milhões de habitantes. Hoje, o IBGE acredita que essa população não chegue mais a 250 milhões de habitantes e que a redução vai começar antes de 2050. Quer dizer, o crescimento demográfico brasileiro ele vai estabilizar num certo momento. E a tecnologia, ela vai continuar crescendo. Em relação à produção de alimento e à falta de alimento, é que produz alimentos e que tem a escala de produtividade, mas não se produz alimentos para a população de maneira geral. Tá certo? Eu vou produzir soja, trigo, milho, produtos que são utilizados em outros processos produtivos, mas não vira necessariamente alimento para a população de maneira geral. Tá? Nós temos o Brasil durante muito tempo importou arroz da China, da Tailândia, do Vietnã. Verdade. Né? Era um arroz de baixa qualidade, né? Nós não tínhamos arroz. E hoje nós temos escala de produção no campo muito grande, mas essas escalas de produção estão voltadas para o mercado internacional. Uma coisa interessantíssima é quando o dólar sobe. O dólar subiu, o produtor rural ele dá pulo de alegria. Porque com o mesmo número de reais, se o preço, se ele vendia a $5 um produto, ele recebia
R$10 a 2, se o dólar aumenta, ele vai receber muito mais reais pelo mesmo custo de produção que ele teve real, em dólar, porque o preço do produto dele é cotado em dólar. Quer dizer, para o Brasil, o aumento do dólar, interessa muito ao produtor rural. Tá? Ele ganha muito dinheiro com isso. O dólar aumentando, quando o dólar cai muito, ele recebe menos reais por aqueles dólares que ele exporta. Se meu custo de produção era 10 e o meu preço do meu produto em dólar era 10, empatou. Mas se o meu dólar aumenta para 13, 14, eu ganho 40% em cima. Quer dizer, eu tenho um ganho financeiro, um ganho sobre o meu custo de produção muito maior, que o custo de produção dele é em real. A não ser que alguns insumos sejam importados. O Brasil não é autossuficiente em fertilizante agrícola, certo? Aí ele tem um custo dele em dólar, parte do custo dele em dólar. Aí você tem todo um custo, toda uma cadeia econômica que parte desse custo de produção está dolarizado. E esse custo de produção dolarizado acaba influenciando no custo de produção dele, mas não na totalidade do custo de produção dele, certo? Mas ele procura sempre repassar para o consumidor a totalidade do custo, a totalidade da variação do preço dele. Ok. Bem, amigos, eu acho que nós tivemos aí uma aula, né? Uma aula magna aí com o professor Ivan Cástigas, né? Sobre os meandros aí da economia, de como é que funcionam esses mercados financeiros, né? E como as coisas se processam, né? E de como isso afeta diretamente a vida do nosso povo, né? Eu queria agradecer, Ivan. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, espero ter podido contribuir dentro da minha visão que eu tenho do mercado, da minha experiência profissional, né, do meu tempo de estudo de economia, né, e ter dado um pouco mais de visão para vocês em relação ao que é o mercado financeiro, o que é o mercado econômico, né, em relação à atividade econômica em si. Nós aqui agradecemos. Com certeza agregou, sim, com certeza ensinou a muitos, vai ajudar a muitos, né? E o nosso programa, a nossa proposta sempre é essa, né? Trazer uma informação de qualidade, né? Sem esse preciosismo de palavras técnicas e difíceis, inacessíveis, né? Nós não temos isso, nosso programa é este que se apresenta para todos, né? Uma possibilidade de todos interagirem e participarem. Eu agradeço mais uma vez. Amigos, um forte abraço. Esse foi o programa Homo Sapiens, Fatos, Conceitos e Interpretações, né? Tivemos hoje a visita do professor Ivan Cástigas, né? Conversamos sobre sociologia econômica, né? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que tudo bem, meu filho. Doutor Marcelo?